Fala galera, professor Rodrigo na área, esse aí mais um vídeo de domingo aqui pra gente, falando sobre o filme Radioatividade que tá aí nas plataformas de streaming que bombou essas últimas semanas, esses últimos dias, tá? Quero dar o meu comentário sobre o filme, quero também, é uma opinião minha, tá? Quero também falar um pouquinho de radioatividade, principalmente alguns conceitos iniciais aí. Então, você já sabe, enquanto tá rolando a vinheta, deixa o seu curtir e se inscreve aqui no canal. Bora! Muito bem, galerinha. Olha só, um filme muito interessante, tá? Eu vi várias críticas ruins quanto à parte cinematográfica, quanto à parte de composição da história. Vou falar pra vocês que eu não entendo nada disso aí, cara. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cinema, mas eu não sou um crítico de cinema, né? Aí vem, você vai lembrar daquela comentarista do Oscar, né? Eu não sou capaz de opinar sobre isso. Então eu não vou comentar sobre a fotografia, sobre a iluminação, sobre como estavam vestidos, se era a Paris da época ou não era, tá? Estou aqui para comentar um pouquinho sobre a história da Marie, sobre a história do Pierre, que é o marido dela, tá? Para a gente falar um pouquinho também dessa parte que esse filme traz, e eu acho que é um momento, assim, o filme é de 2019, mas na Netflix apareceu agora em 2021 e mais pessoas estão tendo acesso a esse filme, tá, galera? Para mostrar como é a realidade, ainda hoje em 2021, de muitas mulheres na ciência, tá? Em, Na época lá do filme da Marie Curie, ela era uma das poucas cientistas. Ela foi a primeira mulher a assumir uma turma, a ser professora na universidade lá. E assim, toda a parte que acontece com ela no começo, de cortar a verba dela, porque teoricamente a linha de pesquisa dela não era. é, não condizia com o que a universidade podia propor. Isso tudo, galera, acontece hoje em dia, tá? Isso tudo tem dentro da ciência. E assim, principalmente, a gente vê muito isso de algumas pessoas que ainda veem as mulheres como não podendo estar ali naquela posição, tá? Eu acho isso algo que não vou comentar aqui agora, assim, parte política, né? Mas eu acho que a gente precisa valorizar, sim, essas meninas, essas mulheres que estão na ciência, que estão fazendo a diferença para a nossa sociedade, para a nossa ciência, beleza, galera? Então pensa nisso. E o filme traz muito isso para você refletir sobre as descobertas, principalmente quando no primeiro prêmio Nobel a sociedade quer oferecer só para o Pierre, né? Não quer oferecer para Marie. E isso justamente por ela ser mulher. Sendo que a maior parte da ideia veio dela, lógico, a contribuição dos dois, fenomenal. Então o filme mostra um pouco disso. Quimicamente falando, tem umas técnicas analíticas ali que misturando, ebulida ali, um negócio meio que não condiz muito, nem para a época, tá? Forçaram um pouco. Eu confesso para vocês que eu não fui atrás para ver se eles tiveram algum tipo de mentoria de especialistas, de químicos ou até de estudiosos da história da química para compor essa parte do filme aí na parte do laboratório. Mas achei bem bacana a foto que eles tiraram, tá? Condiz com uma foto que eles têm realmente no laboratório, tirada no laboratório, vocês devem ter visto, tá? Toda a parte de expor a vida da Marie, todo aquele comportamento que uma mulher tem que ter nas mídias, isso aconteceu, tá? E isso eu acho muito bacana também, porque ela vai contra tudo aquilo que era um padrão na época, ela vai tudo totalmente contra. Uma mulher pra frentex, eu diria, tá? Então um filme super legal para retratar a história dela, a caminhada, tá? Quantas vidas ela salvou com as ambulâncias que ela adaptou lá para conseguir tirar, fazer imagens dos ossos, dos membros quebrados dos soldados durante a guerra, tá? Isso é muito importante relatar, galera. Então, assim, o filme mostra a vida dela de um jeito muito bacana, muito legal. Tá? Depois fala da filha dela que também ganhou um prêmio Nobel. Isso é a família na história da humanidade, a família que mais ganhou prêmios Nobéis. Isso tem que ser exaltado, né? Então a descoberta da radioatividade de dois novos elementos aí, né? O rádio e o polônio.
Então isso, cara, já marca a história. O filme vai mostrando pontos positivos e negativos da radioatividade, né? A aplicação, por exemplo, de tratamento como a radioterapia no tratamento do câncer, ou até mesmo a utilização do entendimento da radioatividade a partir da sua compreensão, da sua ideia de bombas atômicas, né? Produzir bombas atômicas a partir do conhecimento da radioatividade. Pontos positivos e pontos negativos. Professor, se ela nunca tivesse descoberto, nunca ia ter tido a bomba atômica. Galera, isso a gente nunca vai saber. Se não fosse ela, ia ter sido outra pessoa. Tá? Então, assim, eu acho importante a gente perceber que a química, a descoberta de algo que a Marie fez da radioatividade, a proposta dessa nova área da química, da física também, não é culpa dela, Marie, o que o ser humano faz com esse conhecimento. É culpa de um pequeno grupo que utiliza desse conhecimento para práticas ruins, para bélicos, para fins lucrativos, tá? Isso não pode ser culpa dela, tá? Ainda mais porque a partir de da radioatividade de alguns conceitos, a gente tem, por exemplo, cura. Sim, algumas pessoas com câncer são curadas a partir de tratamentos com radioterapia. Beleza? Então, assim, é importante o filme mostrar isso. Eu só não achei muito legal, vou ser bem sincero, sim. Eu não achei muito legal das inserções feitas meio que sem pé e nem cabeça, sabe? Uma hora ela tá falando uma coisa, daí de repente aparece um médico lá, não sei quando, falando sobre o tratamento. Isso eu achei meio bizarro, mas, meu, super útil. Para mim, eu que sou prof, galera, eu que sou prof, eu acho super legal isso, por quê? Porque mostra o motivo pelo qual a gente estuda a radioatividade, mostra o motivo pelo qual a gente estuda aquilo hoje em dia, para a evolução do que aconteceu, do que trouxe de benefícios, do que trouxe de malefícios essas descobertas. Porque isso é ciência, galera. Isso é ciência. A gente está escrevendo nesse momento a ciência para daqui anos a galera comentar sobre isso. E eu acho muito bacana, galera, essa parte de exaltar uma figura científica, principalmente uma mulher, porque isso vai fazer com que a ciência tenha mais olhos, vai ver que as meninas também podem ter espaço dentro da ciência, sabe? Isso é importantíssimo, o filme mostra. Eu recomendo você assistir, é um filme bem fácil de ser assistido, tá? Você não exige grandes raciocínios, grandes atenções, você pode comer a sua pipoca tranquila, que se você perder alguma parte, você consegue pegar depois, tá? Bem bacana, recomendo bastante. Agora, vamos falar da radioatividade então, né, galera? Para isso, o prof trouxe aqui pra gente o nosso quadrinho e um exercício, claro. Então, a radioatividade, galera, hoje a gente estuda ela como sendo um fenômeno nuclear. É o que acontece no núcleo, tá? No núcleo do átomo. E, para fins de ensino médio, eu não vou entrar mais a fundo aqui, tá? O núcleo é composto por prótons e nêutrons, certo? Os prótons são cargas positivas que estão no núcleo, e os nêutrons, como o próprio nome já diz, são cargas neutras que estão no núcleo. Qual que é a ideia? Por que os nêutrons e os prótons, os nêutrons estão lá, né? Na verdade, a gente tem um efeito que acontece chamado efeito de empacotamento. Que prótons são cargas positivas e na física as cargas positivas se repelem, né? Os iguais se repelem. Então, para evitar essa repulsão, os nêutrons criam esse efeito de empacotamento do núcleo. O núcleo fica empacotadinho, criando uma maçaroca só de carga positiva. Beleza? Então guarda essa dica que é super importante aí para você entender como é que funcionam os elementos radioativos. Geralmente, galera, os elementos têm um nível ali, uma quantidade de prótons e nêutrons que eles ficam estáveis. Mas quanto mais prótons eu tenho, mais nêutrons eu preciso para diminuir essa repulsão. E acaba que o núcleo fica um espaço muito pequeno com uma grande quantidade de partículas. Então imagina uma mala pequena, onde você vai colocar 500 peças de roupa, mais 2 necessárias. Aí tu fecha, a mala tá como? A hora que tu abrir a mala, o que vai acontecer? Velho, vai pular coisa para todo lado. Duvidar o salto alto vem parar na tua cara.
certo? Isso quer dizer, eu tenho um espaço muito pequeno que está muito pesado, está muito cheio de coisas, prótons e nêutrons no caso do núcleo do átomo. Então, a qualquer momento, eu posso ter emissões, eu posso ter o quê? Alguma coisa saindo desse núcleo. Então é assim que vai funcionar basicamente a radioatividade lá. Eu tenho um núcleo que tá, o prof vai representar aqui bem basicamente aqui, ó, com bolinhas, né? Vários prótons e vários nêutrons. Só que tá tão abarrotado, galera, que ele tá instável, tá? Eu vou fazer assim como se estivesse tremendo, assim, querendo explodir, assim, ó, tá? É um núcleo dito núcleo instável. E buscando essa estabilidade, o que esse núcleo vai fazer? Esse núcleo vai emitir coisas, partículas, energia, tá? Emissão. Vai causar uma emissão na busca de se tornar um núcleo estável. Nem sempre forma um núcleo estável, pode formar outro instável, tá? E aí a gente vai ter as séries radioativas. Mas isso deixa que a gente conversa numa outra aula aqui no canal. Então, na tentativa de formar um núcleo estável. Essas emissões, galera, são principalmente três que o Rutherford, sim, o Rutherford, vai fazer um experimento a partir dessas emissões para identificar o que era emitido. E aí a gente tem o seguinte, ele usou lá um bloco de chumbo, colocou o material radioativo aqui, o urânio, ele usou, e entre os feixes aqui, né? Entre o feixe ele colocou uma placa positiva e outra negativa, para o feixe passar apenas nesse ponto aqui. Ele percebeu o quê? Que a emissão do urânio tinha algo que era atraído para a placa positiva, algo atraído para a placa negativa e algo que não era atraído para nenhuma delas. Hoje nós sabemos de três emissões principais. A partícula alfa, partícula quer dizer que ela é corpuscular, ela tem massa, tá? Então, são 2 prótons e 2 nêutrons que são ejetados do núcleo, tá? Tem carga positiva. A partícula beta, também corpuscular, tá? Carga negativa, massa desprezível, mas tem, tá? Mas a massa é desprezível. E a radiação gama. Você entendeu por que hoje eu estou com a camiseta do Hulk? Radiação gama. A radiação gama, galera, é uma onda eletromagnética, não é partícula, tá? Então, cuidado que algumas provas de vestibular, de Enem, vão tentar fazer uma pegadinha. Radiação gama é uma onda eletromagnética. Beleza? Eletromagnética. Então, anota isso, por favor. Então, guarda lá. Veja que a partícula beta ela tem um desvio maior para o lado negativo, porque a massa é menor. E a partícula alfa tem um desvio menor porque a massa é maior. Mas vamos ver o que ele fala. Analisando a figura e conhecendo a natureza de cada uma das radiações que podem ser emitidas por um átomo, podemos afirmar que a radiação que atinge o ponto 2 é a alfa. Não. O ponto 2 não sofreu nenhum desvio. A radiação que atinge o ponto 3 é a gama. Desviou para positiva, para negativa, é positiva. Então, a 3 é a alfa. A radiação que atinge o ponto 1 é a beta. Verdadeira. Verdadeira. Desviou para a placa positiva, quer dizer que tem carga o quê? Negativa. Certo? Galera, essa é a minha contribuição. Tá? Espero que você tenha gostado do filme. Se você não assistiu, assista. E deixa o seu curtir, deixa o seu comentário sobre o que você achou do filme aqui nesse vídeo. E a gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera! Tchau, tchau!